Pod Social. Esta semana e a outra nós teremos 2 episódios que serão episódios de grande interesse para a sociedade. Serão 2 depoimentos e nós não poderemos identificar as pessoas do depoimento diante da sensibilidade do tema. Mas nós deixaremos com vocês, que estão sempre nos assistindo, esses 2 conteúdos importantes para a sociedade. Forte abraço, tudo de bom. O alcoolismo para mim é uma doença física, mental e espiritual com determinação fatal. Só que antes dela matar, ela desmoraliza. Porque as vergonhas que a gente passa são muitas. Se eu for contar aqui cada situação que eu passei pelo uso excessivo de álcool, vai ser muita coisa, não vai ter tempo para isso. Mas foram muitas vergonhas. E ela, quando mata, ela não mata só porque atinge o meu físico, só porque eu estou com problema de fígado ou algum outro tipo de problema no meu corpo, não. Tem muitas outras mortes que não entram em estatística de morte por alcoolismo, como um acidente de carro. Um acidente de carro causado por um motorista bêbado, aí entra lá traumatismo craniano, outra coisa. Na verdade, foi causado por causa do uso excessivo de álcool. Quantas mortes em bares, brigas dentro de casa, todo dia no jornal a gente vê isso. E muitas delas causadas pelo álcool que não entra em estatística. Então, é necessário a pessoa se diagnosticar como alcoólatra. Mas é difícil, É difícil a pessoa falar, eu sou um doente. Eu, quando estava na dúvida, eu perguntei ao meu terapeuta, como é que eu me diagnosticaria, como é que eu saberia que eu sou um alcoólatra? A resposta dele foi firme, seca. Basta você identificar se o álcool está causando problema em algum aspecto da sua vida, seja profissional, seja familiar, seja pessoal. Se a sua vida tem algum aspecto que está sendo comprometido pelo álcool, abre o olho. Não vou dizer que Alcoólicos Anônimos é o único lugar para se parar de beber. Tem pessoas que pararam em religião, tem pessoas que param sozinhas. Eu não sei, eu preciso de ajuda, eu preciso me identificar, porque a programação de Alcoólicos Anônimos não é só para você parar de beber, é um programa de vida, é um programa para você saber lidar com os problemas, saber lidar com situações difíceis, saber lidar com coisas boas, porque até isso é difícil. Eu lembro de um depoimento de uma pessoa dentro de Alcoólicos Anônimos que ganhou muito dinheiro na época de uma ação que ele tinha aí contra um trabalho, contra um emprego, uma empresa. Quando esse dinheiro foi para a mão dele, ele voltou a beber, porque, na verdade, não foi o dinheiro que fez ele beber, foi a programação, a falta de programação, a falta de reunião. Ele faltava muito, ele não escutava os companheiros. Isso é muito importante, seguir a programação de Alcoólicos Anônimos, para a gente ter uma vida mais feliz. Sim, porque existe vida sem álcool e vida boa, de qualidade. Não tem mais vergonha, não tem mais aquela famosa frase: lembra o que você fez ontem? Não tem mais isso.
né? É acordar, trabalhar, é ser útil, ser produtivo, né? A vida tem coisas muito boas sem o álcool. Legal aquela pessoa que pode beber, que não tem problema. Ah, eu queria ser, você queria, mas não sou. É igual a diabetes. A pessoa que tem diabetes tem que se cuidar, não pode comer determinadas coisas, não pode. E a gente tem que conviver com isso. Eu hoje em dia não sinto vontade de beber. Tem muitos anos que eu não sinto vontade de beber. Para mim, graças a Alcoólicos Anônimos, a frequência de reunião, aos depoimentos, a identificação. Agora, gente, é um programa de honestidade. O dia que eu tiver mal, eu tenho que chegar e falar em Alcoólicos Anônimos, em depoimentos, estou mal, lá é o meu lugar para desabafar. Antigamente eu desabafava em botequim. Acontecia que eu bebia mais e mais. Hoje em dia, os meus problemas eu levo para Alcoólicos Anônimos. As minhas vitórias eu levo para os companheiros de Alcoólicos Anônimos. Ah, mas já tem muitos anos de Alcoólicos Anônimos. Não precisa mais estar indo lá, preciso sempre. Por mim e também pelos que chegam, porque eu tenho que passar minha experiência para os novos. O álcool hoje está começando muito cedo, as pessoas estão começando a beber muito mais cedo. E Alcoólicos Anônimos recebe novos companheiros cada vez mais novos. É uma irmandade fundada em 1935 por dois bêbados que resolveram conversar e descobriram que eles dois conversando ali ficaram horas conversando sem vontade de beber. É uma história muito bonita, né? Tem até um filme, O Valor da Vida, que conta em detalhes essa história. Hoje a Irmandade Mundial foi fundada lá nos Estados Unidos, né, em 1935, né? Tem no mundo todo e eu sou um dos beneficiados, né, por aquilo que aconteceu lá em 1935. Eu sou muito grato a Alcoólicos Anônimos e a minha gratidão deve ser mostrada dessa forma, né? Levando a mensagem. Eu devo mostrar, não que eu parei de beber, que eu sou bacana, que eu sou legal, não, eu devo mostrar que existe uma saída. Alcoólicos Anônimos, uma das frases que a gente costuma dizer lá é que Alcoólicos Anônimos não é a porta do céu, mas com certeza é a saída do inferno. Porque os problemas não vão sumir porque eu entrei em Alcoólicos Anônimos ou porque eu parei de beber. Muito pelo contrário, os problemas vão aparecer. Porque eu costumo dizer que antigamente, entre aspas, eu não tinha problemas, eu vivia anestesiado, vivia bêbado. Então eu não via os problemas. Hoje em dia eu vejo os problemas e tenho condições, tenho ferramentas, né? Alcoólicos Anônimos me deu ferramentas para resolver os meus problemas de cara limpa, de frente. Problemas são muitos, eu tenho, todo mundo tem. Agora resta saber como cada um vai lidar. Eu ia beber. No dia seguinte eu vi que meu problema estava pior. O único requisito para ser membro de Alcoólicos Anônimos é o desejo de parar de beber. Terceira tradição. Para ser membro de AA, o único requisito é o desejo de parar de beber. Esta tradição diz que esse único requisito para ser membro de AA depende do próprio recém-chegado, do seu desejo, que deverá se transformar em vontade
para se ter então uma determinação. No início, éramos fracos e pensávamos que uma longa lista de regras e normas seria um bom alicerce. Tudo isso estava sustentado pelo medo de sermos destruídos. Essas normas enviadas pelos grupos eram tão rigorosas que, se entrassem em vigor, nenhum alcoólico teria ingressado em AA. No entanto, passamos o AA por uma malha fina, pois tínhamos medo do que iriam dizer de nós se aceitássemos alcoólicos com outras complicações. Queríamos somente alcoólicos puros. Será que existem? A resposta, por certo, é não. Alcoólico sem complicação não existe. O tal alcoólico puro é um mito. Em AA, há todos os tipos de pessoas que conseguem encontrar seus caminhos. Como uma condessa que foi recebida pelo companheiro Bill em seu escritório de manhã, ou o ex-gangster que foi recebido à noite no grupo. Como se vê, o AA é universal. Pode-se achar que seja imposição quando se sugere evite o primeiro gole, mas para o alcoólico, ou para de beber, ou morre. Não deve existir qualquer formalidade para se tornar membro de AA. Como poderia um alcoólico julgar outro alcoólico? Qualquer pessoa pode se juntar ao AA, pela mera suspeita de ser um alcoólico, pelo seu próprio julgamento. Na verdade, fomos intolerantes. Como poderíamos imaginar que nossos temores eram infundados? Será que todos os nossos problemas teriam solução em AA? Será que conseguiríamos superar todas as barreiras sociais, religiosas, políticas ou idiomáticas? Estes eram nossos medos. Contudo, abandonamos todas as regras, deixamos para cada recém-chegado a tarefa de decidir por si mesmo. Hoje, sabemos que privar o alcoólico de nos conhecer é o mesmo que assinar sua sentença de morte. Não devemos ser juízes ou carrascos de nossos irmãos. Já basta sua própria dor e sua miserável sina. À medida que esta consciência crescia, as tais normas foram desaparecendo gradativamente, até que foram postas de lado totalmente. Devemos confiar nossa decisão pessoal aos grupos, e a nós cabe deveres e responsabilidades para desempenhar as funções e as atividades do grupo. Na realidade, não precisamos ter o menor medo de dar esse direito de decisão e participação ao membro, que não deverá usá-lo como desculpa para justificar não estar pronto para tal. Todo o nosso programa de AA baseia-se no princípio da confiança mútua, na confiança em Deus, no AA e nos grupos. O direito de decisão é um símbolo de nossa confiança. Aos 2 anos de idade, o AA teve 2 exemplos que foram fundamentais. O primeiro fala do recém-chegado vítima de uma outra dependência ainda mais estigmatizante. Após calorosas discussões sobre se o recém-chegado ficaria ou não, alguém perguntou: o que faria o mestre? Com isso, decidiu-se pela permanência do mesmo. E a sua outra dependência não nos incomodou em nenhum momento. O segundo exemplo fala de outro recém-chegado que era ateu. Naquela época, o AA era um antro de carolice, pois muito se falava em religião. Todos esperavam que o descrente, recém-chegado, fosse castigado e voltasse a beber. Mas, para decepção geral, o blasfemo continuou sóbrio. Esses 2 exemplos ilustram bem que nada pode nos afetar quando nosso desejo de parar de beber é sincero. E também, a providência divina nos fez entender que qualquer alcoólico torna-se membro de AA desde o momento em que ele ou ela assim se declare. Alcoólicos Anônimos tem reuniões fechadas, que são as reuniões para os membros de Alcoólicos Anônimos apenas, né? E tem as reuniões abertas que os visitantes podem ir, cada grupo tem o seu dia, tem seu horário, né?
das reuniões fechadas e das reuniões abertas. Agora, se um visitante, alguma pessoa que se identifica com a doença, que acha que está com problema com álcool, chegar num grupo de alcoólicos anônimos e a reunião for fechada, fala com o coordenador do dia, vai ser colocado em votação, que tudo lá em Alcoólicos Anônimos é colocado em votação. Fatalmente essa reunião vai ser aberta e a pessoa vai entrar para assistir uma reunião, mesmo sem ser membro, e lá vai decidir, né, se quer ingressar na Irmandade ou não. Eu particularmente acho que se a pessoa chegou a um ponto de procurar Alcoólicos Anônimos para saber como é porque está com problema com álcool. Hoje em dia, a minha vida é outra. Hoje eu posso aproveitar aqui e dar uma caminhada. Olha que delícia. Eu acordo de manhã, dou uma caminhada aqui, sabe? Volto para casa, tomo meu café, vou trabalhar. Eu dou valor a cada dia que eu acordo, a cada dia que eu durmo. Meu poder superior me ajuda muito. Eu sempre em oração, eu sempre em contato com o meu poder superior. Quem achar que deve, Alcoólicos Anônimos é um caminho.